Olá, hoje mais um papo com a Poli. Obviamente eu não sou a Poli, né? Porque eu falo, mais um papo com a Poli, né? É eu que tô falando, a Poli é essa aqui. Hoje a gente vai falar de vários assuntos envolvendo ah, liderança feminina, como lidar com pessoas que tendem a não aceitar esse tipo de liderança. E obviamente quem vai responder tudo isso é a nossa mestra, a nossa criadora, Poliana Siquieri. Seja bem-vinda aqui para o nosso quadro de hoje, que é assim, né? Hoje a gente está no aleatorialismo. Foi quase perfeito. Então repete. Aleatoriedade. Haddad. Eu gosto de inventar frases, Eu palavras. sei. É engraçado quando você tá nos seus treinamentos, do nada você vê com umas palavras Você assim. estraga o negócio, tava tudo indo tudo bem, Aí vem querer falar uma palavra difícil. Vai no básico, arroz com feijão, gente. Exato. Então, gente, vai ser aleatório. É isso que eu quis dizer, tá bom? Vambora. Bora lá, então. E assim, quando você começou a sua história de liderança, você fazia todo o processo visível para as pessoas verem que você era uma líder, Sim. né? Até seria legal você contar um pouco a história disso aí. Palavras convencem. Como que é? Palavras convencem, exemplos arrastam. Só que ainda assim as pessoas iam correndo pro CIDS, né? Para aquilo que deveria ser, em teoria, sua tomada de decisão. Vamos começar por aí. Como que foi para você esse início aí? Assim, é claro que tem coisas que a gente só toma consciência depois que passa, né? É uma coisa louca, assim, né? Porque tem aquelas fases, né? Me ajuda aí a lembrar de quando você é incompetente, inconsciente. Depois se torna Que é a fase consciente. que você é mais idiota, porque você pensa que você sabe, mas você não sabe nada. E você, pior ainda, né? Você não sabe o quanto que você não sabe. Você não sabe, porque você é inconsciente, né? Aí depois vem o competente inconsciente. Incompetente inconsciente. Consciente. Então, eu sei que eu não sei. Exato. Eu sei que eu não sei. E aí entra a fase da desistência, né? Que é a primeira fase da desistência, que é as pessoas começam a ver o tamanho do buraco que ela está se enfiando para se tornar competente. Exato, que é a competência consciente, né? Que aí ela sabe assim, poxa, eu sei que eu sei, mas eu sei que ainda não é o suficiente. Exato. E aí chega na competência inconsciente, que é quando o exemplo mais simples é o da direção, né? Dirijo. O Eric fala pra mim assim, né, Poli, quando alguém chega pra mim e fala assim, ó, desculpa, meu inglês é péssimo, meu inglês é muito ruim, eu sei que ela vai conseguir falar comigo. Quando a pessoa só chegando, eu fico pensando assim, respira fundo, porque a pessoa que sabe inglês, ela vai ter essa consciência, né? Eu sei que eu tenho muito pra chegar lá, então você me desculpa aí, sabe? E é isso que aconteceu comigo no início, né? Eu tinha uma incompetência inconsciente. Então, pra mim, só o fato de eu fazer o que precisava ser feito e ser muito boa nisso já era o suficiente para as pessoas me respeitarem, né? E, aliás, eu me gabava. Aliás, eu ia para um lado que, na verdade, é muito tóxico, que é o seguinte, olha como eu faço, olha como eu sou, olha como eu trabalho, olha como eu sou rápida, olha como os clientes me amam, olha como... Então, era uma questão de comparação. Então, na verdade, eu estava no mesmo nível que as minhas colaboradoras. E eu não tinha consciência nenhuma disso. Só que eu me destacava, porque eu realmente era boa, eu realmente atendia muito bem as clientes realmente me amavam, me adoravam, como você bem sabe, que era até desafiador lidar com essa... Era um fanatismo, assim, quando eu era depiladora mesmo, né? E eu não tinha consciência de quão tóxico isso era pra liderança, né? Porque eu era só mais uma delas. Eu queria competir medalha com elas, porque naquela época a gente fazia medalhas, lembra? Né? E claro que na hora que chegava numa decisão realmente importante dentro do salão, por exemplo, posso não vir na véspera de um feriado? Elas não iam vir falar comigo, mas nunca. Elas iam pro CIDS, porque elas sabiam que se qualquer decisão que eu tomasse,
que o Cids não concordasse, iam estar nós duas em Más Lençóis. Então elas já iam direto pra quem ia ter uma certeza absoluta do que tava falando. Só lembrando que Chega mais perto. nessa época você tinha Eu tinha 19 anos. 19, 20 anos, eu era bem nova. Só que na minha cabeça, a única forma de liderar, e a gente fala isso, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Sim e não. Sim e não. Porque eu estava sendo um excelente exemplo, mas eu era uma péssima líder. Porque eu competia com elas. E competição não é liderança. Exato. E isso é muito fácil da gente se perder. A gente ouve muito isso, né? Uhum. De falar assim, porque eu dou o melhor exemplo para elas. Eu trabalho para morrer. Se você tá trabalhando para morrer e a sua equipe não vê você como uma líder, é porque você tá trabalhando para morrer tudo errado. Você tá sendo uma delas, você tá sendo mais uma no meio da multidão. Aliás, né, como sempre eu sou muito crítico a tudo que tá no mainstream, vamos dizer assim, né, você bem sabe, que hoje em dia tá uma cultura muito forte desse torne-se um líder, seja um líder. Então deixa eu te falar uma coisa, se você tem um time, se tem uma equipe, se preocupa por último em ser um líder. Exato. Não é? Porque porque vai entrar na próxima pergunta, né? Qual foi a virada do jogo entre as pessoas começarem a procurar você, não só para você tomar alguma decisão, mas para ver por verem você mesmo como uma mentora, né? Talvez nem líder, talvez mentora mesmo. Pô, meu casamento tá uma bosta, o que eu faço? Ai, meu Deus, eu tive esse problema lá em casa, como eu resolvo? Qual foi a virada de chave? Foi quando eu saí do eu para o nós, né? Porque eu vou explicar isso. Porque era muito ego. De verdade. É claro que hoje falar isso é a beleza da experiência também, né? Eu nunca aceitaria falar isso no passado, né? Meu ego é elevado. E era mesmo. Era mesmo, e eu gostava de ser a melhor, eu gostava de ser a bambamã, mas quando saiu do eu para o nós, isso mudou, porque aí era assim, olha, eu comecei a compartilhar mais os meus fracassos do que as minhas vitórias. Porque uma coisa que a gente tem que entender, igual eu tô fazendo aqui agora, uma coisa que a gente tem que ter, pra eu me tornar uma excelente líder, uma excelente mentora, eu passei por um processo muito tóxico antes. De não conseguir nenhum tipo de liderado. Eu não conseguia. E eu não sabia onde eu tava errando. Por um motivo muito simples. Era eu sou boa, eu sou excelente. E olha você tem um caminho longo pra chegar até mim. Né? E aí eu mudei, falei assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a cliente chega, você não sabe o que fazer. Eu me lembro de um dia que eu peguei a sobrancelha da cliente, que tava até boa, e eu estraguei e ferrei com tudo. Aí eu entendi que eu não sabia fazer sobrancelha. Naquele dia, o que eu fiz? Eu fiz isso. Eu comecei a compartilhando as minhas dores, os meus fracassos e como eu superei isso. E não, eu sou boa, nasci assim, cresci assim, sou maravilhosa, sou abençoada por Deus, tenho um dom. Não é assim que você vai liderar as pessoas. Se você primeiro não entrar num nível de empatia, para depois mostrar como você saiu desse buraco e passou para um nível maior, aí sim. E outra coisa, eu passei a escutar as pessoas. Num nível muito verdadeiro. Eu vou corrigir você, que eu acho que o seu erro é acreditar que você só escuta as pessoas. Mas você, e a Nathalie também, mas você um pouco mais nesse sentido, tem uma característica que você chega, olha pra pessoa, pergunta tá tudo bem, a pessoa sente alguma coisa no olho de vocês, que dá 30 segundos a pessoa tá contando a vida dela pra vocês, né? Não tá contando a parte boa da vida dela, tá contando, ai meu Deus, minha vida tá um fracasso, meu casamento tá uma bosta, enfim, né? Então você tem essa coisa natural. Sim. Mas ainda assim... Mas foi desenvolvida, né, na verdade. Isso. Porque nessa época não era, né? Não. No começo. Não, é exatamente isso que eu tava falando. Era um egoísmo. E a gente acredita que vai conseguir liderar as pessoas pelo egoísmo. E não vai. Não vai. Foi quando eu tirei o foco de mim. Pela auto-performance, né? Exato. Porque, cara, quem não quer ser
E uma vez eu ouvi, fazendo um dos cursos de liderança, né? Eu acho que na época foi Dale Carnegie, que a gente fez tanto Dale Carnegie. Quantos Dale Carnegie nós fizemos? Só Deus na nossa cara. 50 deve ter ficado. Aí até pra tava trás. falando pro Eric de um princípio, né? De um dos princípios do Dale Carnegie, que é dê a outra pessoa a chance dela se salvar. Mais ou menos assim, eu não me lembro exato. Aham. Pode ser que você se lembre, mas mais ou menos assim, né? Ah, eu não lembro. Mas enfim. E aí ali eu fui aprendendo muito. E uma das frases que eles falaram que, assim, a liderança, ela é... aló, né? Como que é? Solitária. Solitária. A liderança é solitária. E eu falava assim, como assim é solitária? Porque é isso, é mais ou menos assim. É você pelo outro. Aquela liderança servidora do... Cara, você vai conseguir. Só que às vezes você tá machucado por dentro, você não tá se sentindo bem. Hoje mesmo, eu falei, eu queria ficar na cama, não queria vir aqui. Queria dormir. Tá chovendo. Eu tô cansada, essa semana foi super corrida, né? Tanto que a gente nem viu chegando sexta-feira, Não, ontem quando você me falou que era sexta, eu falei, mentira. né? Então, aí é quando você sai do não é por mim, né? Esse podcast não é por mim. Alguém vai ouvir, alguém vai entender e vai falar assim, cara, isso aqui me ajudou a entender algo que eu não tava entendendo. E por isso que a liderança é solitária, porque se nós vencermos, é nós. Só que se a gente perder, é você, É verdade. né? E aí, eu lembro do Riba, que era no nosso treino, até dar o exemplo do jogo de futebol, né? Se o treinador vence, se O o time vencer, nós vencemos. Aham. Se perder, foi o treinador que fez tudo errado, ele cagou, entendeu? E é um fato isso. E entender essa liderança. Só que aí a gente entra num outro ponto da liderança, que é o seguinte: antes de você liderar alguém, você tem que liderar você. E o que que isso significa? Liderar o que em você? Liderar as suas emoções, os seus egos, o seu ímpeto de reação. Entender que nem tudo é ferro e fogo. Entender que nem tudo você vai brigar. Entender que tem coisa que, mesmo que você esteja coberta de razão, você vai ter que sentar, respirar, pensar e falar como eu posso falar isso de uma maneira que a pessoa aceite o que eu estou dizendo, sem que ela se sinta ofendida. E ainda se sinta honrada de receber Exato. vamos dizer, a minha liderança, né? Aconteceu um fato ontem, por exemplo, a gente conversando com uma líder, e eu precisava que ela entendesse que o trabalho que ela estava fazendo era muito Abaixo. abaixo da capacidade ou da performance que eu precisava que ela tinha. E não porque ela não sabe ter a performance que eu quero que ela tenha, é porque ela estava pegada em naquela tarefa que era muito simplista. Só que existem duas formas de eu falar isso. Você tem que parar de fazer isso, eu preciso de você para mais, você tem que pensar direito, você tem que ter uma mentalidade mais aberta, ou eu posso dizer, olha, você faz um trabalho exemplar nisso que você faz. E faz. Deve dizer que não. Não tem como. Não tem como. Você faz um trabalho exemplar. Só que agora você subiu de nível. Você ganhou um novo estágio na sua vida. Olha a diferença. E como foi a velocidade que ela entendeu Aceitou. isso e aceitou isso? Ah, quanto tempo você demora pra conversar com alguém? 5 minutos. Por quê? Porque você tem que olhar profundamente pro esforço que aquela pessoa tá fazendo. E claro que e outra coisa, a gente tem uma tendência de comparar a performance daquela pessoa com a sua performance, o que você faria. Só que quando eu penso em mim, toda vez que eu tive que mudar de cargo, vamos dizer, como assim, Poliana? Quando eu saí de depiladora para treinadora. Não, quando você saiu de cabeleireira pra depiladora. Começa por aí. De Auxiliar. aspirante Auxiliar. de cabelo para depiladora. Foi Um parto. uma briga, um parto a forceps, né? Aí, enquanto depiladora, sair
de 40 partes com pode ser para 60. Você se lembra disso? Lembro, obviamente. Você se lembra quando, na verdade, uma cliente conseguiu fazer 60 partes com pote? E aí eu falava pro Cids, impossível. Ela tá fazendo merda. Ela não sei o quê. E ele falou, se ela conseguiu, você vai conseguir também. Aí depois foi sair de 30 minutos por parte para 15 minutos por parte. Lembra disso? Com certeza. Outro parto. Aí depois foi de sair de 15 minutos por parte para 10 minutos por parte. Agendar cliente a cada 10 minutos. Lembra? Que minha agenda tinha até uma dobra a mais, assim. Sim. Né? Então, assim, crescer, evoluir, não é uma autoliderança. Porque o que acontece? Você tá no nível de maestria aqui. Né? Você tá no nível de maestria. Então, isso daqui eu domino. Isso daqui, ninguém me bate. Eu não tô concorrendo. Não tem concorrência. Ou se tiver, é aquela concorrência que você respeita e que te fala assim, não, mas essa menina não vai me passar nunca. Não Exato. Então eu tô no nível de maestria aqui. Aí quando você fala assim, não, mas beleza, agora chegou a hora de você evoluir, crescer. E aí você cresce e evolui, só que aqui no próximo nível você é incompetente. E isso dói. Então, a primeira liderança é essa autoliderança de falar assim, não, é hora de evoluir, é hora de crescer, né? E aí depois sair de depiladora para treinadora. Depois de treinadora de depilação de técnica para treinadora de gestão, de performance, de liderança, de comportamento. Meu. E foi quase assim, de treinadora de depilação, só isso. Para treinadora, para coach, para palestrante, foi quase que tudo no mesmo ano e você grávida, né? E grávida. Exato. Como sempre, né? Então, assim, eu acho que a questão da liderança... Teve um treinamento que nós demos, que é muito impactante, até faz tempo que a gente não deu, que é o WCT, né? Que é só voltado para a liderança, né? Como ser um líder. E as pessoas... A primeira coisa que eu digo, você nunca vai ser um bom líder se você não for um bom líder de você mesmo. Não tem como. Não tem como. Se você não puxar você primeiro, se você não ir lá, entender você primeiro, se você não... eu falo que eu tenho hoje muito mais compaixão por algumas coisas ou empatia do que eu tinha alguns anos atrás. Pra mim era assim, essa pessoa é uma bosta, uma merda. Manda embora. Nossa, bunda mole. Hoje eu falo, meu... Tem hora que a vida te dá umas porradas que você fala assim, caraca, como que eu com todo o meu recurso interno, que olha que eu tenho um recurso interno, foi até dispensada da terapia em 3 sessões. Deixa eu contar essa rapidinho. Falei assim, vou fazer... Todo mundo faz terapia, né? Se morreu, eu não fiz terapia. Aconteceu um monte de coisa em 2021, não fiz terapia. Não sei o que, nananã. Aí, agora, grávida... Porque eu sou assim, né? Grávida, eu decido fazer tudo. Deixa eu ver, né? Se realmente não tem nenhum trauma pra trás, um negócio pra ser trabalhado. Porque, gente, de novo, a alta da liderança, eu vou me desafiar a fazer algo que eu nunca fiz. Né? E aí, conversando com as minhas amigas lá, né, de Curitiba, com as nossas amigas e tal, e elas, não, porque é gostoso, porque é bom, porque, né, tira um peso das nossas costas. Eu falei, tá bom, vou fazer esse negócio também. Peguei a moça lá, psicóloga top, pica das galáxias, a gente se conheceu no Tony, nos Estados Unidos, inclusive, tá bom. Fiz a primeira, segunda, na terceira sessão, ela falou, pô, deixa eu ver uma coisa, você não me deu terapia, não? Olha, eu já olhei, repensei, conectei os pontos aqui. Você tá tudo bem. Você soube lidar com isso daí, realmente. Mas é bom a gente receber um feedback, né, de um profissional, porque senão você parece a louca da Alice do País das Maravilhas, né? Onde tudo tá florido, tá lindo. E esse talvez seja um dos erros dessa galera que tá aprendendo sobre liderança agora, né? Que é... esses gratiluz, né? O tempo todo só focar no positivo, só focar no é Grabovoi, é isso, é aquilo outro, é fazer minhas declarações. Ok, isso daí é bom, né? Mas isso daí não vai fazer os seus resultados mudarem se você não... Não faz, Lu. Não faz mudar, não tem como.
Porque, assim, e eu entendi muito... Eu estudei tanto a lei da atração, né? Como chama aquele... O Segredo. Quando eu tava em alta e tal. Foi bem na fase que eu tava bem focada mesmo em ficar boa no inglês. Eu escrevi palavra por palavra, escrevi em inglês, porque eu queria... E eu só estudava com coisa que realmente eu amava, né? Então, eu estudava com Tony, estudava com o Segredo e tal. Eu sei já falar junto com os caras. Blá, 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 blá. Né? Só que eu só entendi a lei da atração, o segredo de verdade, em 2021. Imagina, eu comecei a estudar lá em 2013. Antes. Antes. Eu fui entender em 2021. Por quê? Porque ali eu tava tão consciente. E o que eu entendi, né? Que eu sei que vocês vão se perguntar. O que eu entendi? Que eu entendi que não adianta você falar coisas que você não acredita. Você dizer coisas que a sua mente não tá acompanhando. Porque não vai se concretizar. Não é um milagre. Eu falo que o único milagre que eu acredito é o milagre da vida. Você acorda respirando, seu coração batendo sem esforço nenhum, né? Então, tem uma vibração ali que a gente emana. Como que eu faço as coisas acontecer? As coisas que parecem impossíveis até. Porque eu tenho uma crença de que eu mereço. Quando você não tem essa crença de auto-merecimento, e quando você tem a crença... Olha só que interessante, né? O que é ter uma crença de auto-merecimento? A gente tá falando palavras soltas aqui também. É você acreditar que você é capaz de entrar numa ação contínua em relação àquele objetivo. É igual fazer faxina em casa. A sua casa tá uma bagunça, mas a sua skill não é a limpeza, não é a ordem. E tá tudo bem, né? Eu falo tudo bem porque eu sou bagunceiro, então eu tenho que... Mas aí você vai lá e fala assim, cara, eu tenho que limpar isso. Você vai lá e limpa. Só que por não ser a sua habilidade natural de manter as coisas em ordem, daqui a um tempo vai estar sujo de novo. E as coisas não vão se manter. E as pessoas erram nesse gratiluz, no segredo, que é exatamente isso. Acreditar que é só fazer um movimento... que nem sempre tem a ver com o que você quer, tem a ver com, sei lá, meditar, com... Não que isso seja ruim, tá? Mas não é o que vai te fazer ter o resultado que você quer. E o que precisa ser feito... Não tá sendo feito, não executado. Tá sendo feito. Exato. Então, assim, até o Eric fala muito assim, né? Depois de você, eu entendi o segredo. Também, eu entendi a lei da atração, porque não é que as coisas vêm pra você, você vai até as coisas. E é bem isso. E aí tem o que a gente chama de deucidência, as coisas começam a se conectar. Aí você conhece alguém, você lê um livro, você vê um vídeo, você ouve um podcast, aí de repente você fala assim, parece que as coisas estão entrando no eixo, ou parece que as coisas estão caindo do céu. Né? E não é isso, é que você se colocou em um movimento para aquilo acontecer. E na liderança é a mesma coisa, não tem como você fugir disso. Esse é o motivo pelo qual eu ultimamente nem tô gostando desse termo liderança, assim, sabe? Porque tá sendo muito mal usado. Eu nem acredito que liderança seja algo... como posso dizer assim, alguma habilidade ou algum ser. Eu acho que tem as suas características, mas no fundo, tem a ver, falando de salão de beleza agora diretamente, tem a ver com você, primeiro, saber onde você quer chegar. Exato. E como que você vai ajudar as pessoas a chegar onde você tem certeza que ela pode chegar. Exato. A confiança, a convicção. Ontem... eu tava lá no salão do que a gente abriu essa semana. Sim. Né? E aí, claro, não tinha ninguém. Claro. Normal, primeira semana, né? E aí as meninas estavam lá e tal. Eu falei, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Elas o quê? Eu sei que é difícil enxergar, imaginar que isso daqui um dia vai estar tão lotado que você não vai ter tempo pra almoçar. E não tá longe, não. Aí elas olharam assim pra mim, mas eu dei tipo assim sabe a palavra de... sabe, ninguém toca nesse assunto, mas é o que tá
Tá na cabeça de tá todo na mundo. cabeça de todo mundo. E elas olharam assim pra mim, deram uma risada. Eu falei assim, eu vim aqui pra dizer que vocês podem confiar em mim. Vai dar tudo certo. Eu falei pra elas, sabe por que eu sei que vai dar tudo certo? Porque eu já fiz isso várias vezes, eu sei como fazer dar certo. Tem mais uma coisa. Você acha mesmo que eu investiria nesse prédio, em tudo isso, em vocês, sabendo que vai dar errado? Exato. Aí a nossa recepcionista, que já veio do outro salão, né? Aham. Ela falou, gente, é muito verdade isso. É muito verdade. Só esperem, vocês vão ver, daqui 1 mês a gente não vai dar conta. Então, assim, isso é liderança. Exato. Só que acontece o seguinte, né? Quando a Poliana fala assim, não tá longe, não quer dizer que só que ela tá sonhando com isso. Exato. Quer dizer que a gente já tá fazendo tudo o que a gente precisa fazer. A gente tem no mínimo 4 estratégias já na manga. na manga pra executar. Exato. Vai cair. Não vai cair do céu. E aí, todas Ontem que a gente fez, a gente gravando vídeo, gravando áudio, gravando, inclusive dentro do salão mesmo. Exato. Né? A gente ficou em reunião 4 horas pela manhã, decidindo novas estratégias, decidindo valores, decidindo, né? Então, assim, não é que eu cheguei lá com essa confiança toda. Vai dar certo na fé em Cristo. Porque Tudo eu vai acredito melhorar, no segredo, na forma. Eu fui na igreja e o pastor deu a palavra que tudo ia dar bom. Ok, aí você senta na bunda da cadeira esperando Deus fazer. Deus não vai fazer. E se Deus fizer por você, eu vou ficar a gente vai puto da brigar. vida com A Deus. gente vai brigar, porque... Porque... Igual essa semana mesmo, meu, quantas coisas... E assim, ó, parece que não, mas ó, a gente fez a entrevista na TV. Nossa, essa semana foi... Eu falo a gente porque o Lucas tá comigo toda hora, né? Ele é a minha mente externa, entendeu, gente? E é importante ter isso, né? Eu penso tudo sozinha, mas nem ferrando, não tem como. Não tem como. Nossa mente trabalha muito melhor juntas. E vem sendo assim por um tempo já. Já faz quase 5 anos, né? Então assim, não tem como. Eu falo, Lucas, vem comigo. E às vezes, vocês não estão entendendo, às vezes só o apoio emocional já funciona. Exato, porque às vezes ela fala, o que eu falo? Eu falo assim, sei lá, fala isso. Ela vai e faz o oposto, mas... E aí, quer dizer, essa semana a gente fez a entrevista na TV. Aham. Né, que é uma TV regional, o que é maravilhoso pra gente, porque a gente focou muito, na entrevista da TV foi a entrevista focada na Depil Center. Na Depil Center. Né, na Marroquina Depil Center. Então, assim, uma puta de uma propaganda gratuita, que a gente pagou 0 pra isso, né, nós fomos convidados. Depois a gente fez um podcast no mesmo dia, a gente fez a inauguração com influencers, com repórteres. No mesmo dia, né? Tudo no mesmo dia. Então, assim... Cara, vai acontecer, tenho certeza absoluta, tenho. Mas o tanto que a gente trabalhou essa semana pro raio do segredo acontecer. Eu até brinquei ontem com quem foi, né? Com o Eduardo, que foi lá gravar o vídeo pra gente, né? Com o Du. Eu falei assim, Du, é uma coisa bem, bem engraçada, assim. Demora uns 10 anos, assim, pra você ter sucesso da noite pro dia. E é engraçado, né, que depois que você consegue o sucesso da primeira vez, não necessariamente você vai conseguir replicar ele, porque o primeiro sucesso, ele geralmente... vai meio aleatório, né? Meio instintivo, você vai nos erros e acertos. Aí a gente vai tentando fazer no segundo, e aí a gente vai lembrando, cara, eu fiz isso, deu bom. Aí que a gente vai começando a ter a consciência dos processos. Sim. E hoje a gente tem essa consciência porque salões que nós abrimos, se eu não me engano, foram 4, né? 4, total. do zero, do absoluto zero. Uhum. E 2 deles foram sociedade, né? Que aí não deu certo a sociedade, eles venderam a parte deles. Uhum. E eu e o Cids vendemos a nossa parte. Isso. A Poliana e o Cids venderam a parte deles para os sócios, que achavam que ia dar certo, que ia ser facinho, né? Porque só observar é muito fácil, né? E os 2 faliram feio. Faliram feio. E sem a nossa presença. O primeiro salão, obviamente, é o que está aberto até hoje. Uhum. E o segundo, que é um que você só fechou, entre aspas,
quando se desfaleceu, porque você estava com 8 empresas, né? Tinha muita coisa. Precisava dar uma enxugada nisso daí, porque a gente não sabia o que ia ser, como ia ser, o que ia acontecer. Sim. Mas, de certa forma, esse que a gente abriu agora é praticamente no mesmo lugar, né? É no mesmo lugar. Só ficou do lado. É no mesmo lugar. Então, assim... respondendo sua pergunta do início, quando você falou assim, né? O que é... Como que foi essa virada de chave, né? Entre não conseguir influenciar e conseguir influenciar. Eu acho que é justamente quem eu me tornei para as pessoas. Não porque eu me tornei para elas, porque eu me tornei para mim primeiro. Porque eu comecei a aplicar na minha vida aqueles conceitos que eu acreditava ser corretos, né? Eu comecei a mudar a minha história. Eu comecei a crescer de uma maneira, sabe, orgânica, sem dor, levando ensinamentos, mas sem dizer assim, eu sei, você não sabe. Ou você falou sem dor, né? Ou apenas aceitar, né? A dor. Exato. E bora. Exato. Não tem como. E é engraçado, né? Mas hoje, assim, às vezes eu posto alguma coisa no meu Instagram, até sou muito negligente em relação a isso, né? Que muita coisa, quem posta é a agência aqui, né? Que me salva, né? E eu sou muito negligente, mas quando eu pego pra fazer mesmo, do meu jeito, conversar com as pessoas, você sabe, você acessa meu Instagram lá, que você me ajuda nessa jornada aí, e o nível de conselho que as pessoas pedem, né, do tipo, Poli, eu tô em depressão, Poli, eu não sei o que fazer, Poli, meu casamento, Poli, meus filhos, Poli, e assim, tipo, chega a ser devastador o que a gente ouve. Sim. Né? Não, é impressionante. Quando a Poli pega o Insta dela, o Poli.felicidade. Poli Siqueira. Poli Siqueira. E posta lá um bom dia, ela mesma gravando, falando alguma coisa assim, começam a vir mensagens, sabe? Tipo, Poli, que bom que você apareceu. Eu tô desesperada. Uhum. São sempre mensagens assim, de certa forma até pesadas, né? Bem. Porque são pessoas que já não têm mais uma opção neural para cognitiva, encontrar alguma solução por ela mesma, né? Uhum. E esse trabalho seu, inclusive, né? Tipo, vamos falar um pouquinho disso. Uhum. Que é o Eu Nasci Pra Ser Feliz. Sim. A gente nunca falou sobre isso no pod, né? Não, Então, a gente tem que fazer um só sobre isso. Mas, ô Lu, é uma coisa muito louca. Eu acredito que realmente eu tenho, vamos dizer assim, eu nasci com esse dom, não sei, de olhar as coisas de uma maneira diferente. Até a terapeuta falou pra mim, falou, Poliana, o que eu vejo de você, né? De tudo que você me contou, né? Do teu casamento, da sua infância e tudo isso. É que você tem uma habilidade de olhar para um dia, você fazer poesia da vida diária. Você tem essa habilidade de fazer poesia. Eu falei assim, só que tem hora que parece que eu tô sendo delusional, alucinada. Enfim. Né? E eu... Por quê? Porque as pessoas falam assim, cara, como você consegue? Tá tudo caindo e você tá encontrando uma coisa boa no meio do caminho. Não é possível. Inclusive, quando o Cids faleceu, uns 3 ou 4 dias depois, nós fomos para a clínica que o Cids estava fazendo tratamento. Quando eu falo nós, eu, Gabriel e a Sofia, a gente foi lá fazer, porque era uma clínica de medicina integrativa e tal. E a médica começou a conversar com o Gabriel, né? E aí a médica perguntou, como você tá se sentindo, né? Como que tá aí? Tentando extrair dele e tal, para saber que tipo de tratamentos fazer nele. E ele falou assim, tem uma coisa que me irrita muito. E ela perguntou o quê? Minha mãe é irritantemente feliz. Né? E ela falou assim, eu entendo. Deve ser difícil pra você, né? Ver isso. E ela falou pra ele assim, só que ela foi bem sábia, assim, né? Assim, só que não é agora que você vai agradecer por ela ser irritantemente feliz. É ao longo da sua vida, por ter alguém
irritantemente feliz ao seu lado. Exato. E te mostrando que a vida não é só a parte negra, a parte escura, a parte, né? Então eu digo que eu tenho realmente essa habilidade de sair do problema e falar, que eu não posso fazer nada. E eu acho que eu entendi muito cedo que existem as coisas que eu controlo e as coisas que eu não controlo. E as coisas que eu não controlo, eu não posso ficar sofrendo e chorando. Eu até choro um pouquinho, mas eu também dou uns 5 minutos, eu falo, não, já chega de chorar, Nossa Senhora. Vamos pra frente que pra trás tem gente, né? E quando você tem essa habilidade, eu falo que você vira um imã que atrai mesmo as pessoas que precisam disso, que precisam de mais amor, de mais carinho, de mais... E o Cids viu isso bem no final da vida dele, embora ele não soubesse que estivesse doente, ele já estava doente. E ele falou, né? Eu lembro que a gente estava em São José, na Califórnia, quando ele falou pra mim, você vai um dia fazer um evento sobre felicidade nesse mesmo tamanho de público que o Tony tá fazendo. Tinha 15 mil pessoas no estádio lá. E vai ser sobre felicidade. E aí foi onde a gente criou o nome Eu Nasci Pra Ser Feliz, né? E eu acredito de verdade que eu nasci pra ser feliz. Tem hora que eu tô triste que eu falo assim, gente, não é possível que não tem nada bom nesse momento. Tem algo aqui que eu tenho que encontrar uma resposta. Mas também felicidade não é isso. De repente, falar assim, cara, esse momento é um momento de frustração. Tá E tudo bem. Né? Esse momento é um momento de perigo, né? Deixa eu usar as minhas ferramentas de perigo, as minhas ferramentas de frustração, Exato. lidar com isso, porque a fuga da felicidade que muitas pessoas acreditam, né? Que é aqueles felizão bobão, vamos dizer assim, é exatamente o oposto, né? Que é a felicidade, que é a alegria, que é uma fuga. Tipo, A fuga dos só problemas. não vejo a hora de chegar a sexta-feira, porque sexta-feira eu vou beber com os amigos. Exato. Ah, não, alegria, vamos pensar positivo. Não, peraí. Não é isso. Esse momento, vamos sentar e vamos conversar sério. Você é boa nisso, né? Tá tudo errado, tá tudo uma bosta, vamos lá. Não tá bom, gente. Exato. Para. Agora, tá tudo uma bosta, não dá pra melhorar? Claro que dá. Claro, mas eu falo, você nunca pode melhorar uma coisa que você não aceitou. Exato. Não é óbvio. Ah, eu tô acima do peso, gente, aceita. Estou acima do peso. O que eu preciso fazer pra voltar pro meu peso? Você está preparado pra voltar pro peso? Não estou preparado pra voltar ainda. É outra aceitação. Porque senão as pessoas se matam de uma maneira do tipo, cara, eu tenho que fazer dieta. Eu tenho que... Você lembra da dieta de uma maneira, né? Porque é simples de dar esse exemplo, mas eu tenho que fazer dieta. Meu Deus do céu, porque senão... Só que aí a pessoa fica nessa vai e vem. Por quê? Primeiro, ela não aceitou que ela tá acima do peso, ou que ela não tá saudável, que pode ser os dois conectado. E depois ela não aceitou ainda que ela não tá preparada para iniciar um processo de emagrecimento. Porque se você não está mentalmente preparado, você não vai conseguir. E vai ser doloroso. Exato, vai ser na força. E mais pra frente, quando você realmente se sentir preparado, vai ser doloroso, mais ainda porque você já criou um ambiente mental completamente negativo para aquela... Exato. Então, para aqueles comportamentos. Aí, então tá, Poli, até eu perceber que eu tô... Você vai sentir quando você tá preparado. Porque você vai aceitar tanta coisa, você vai aceitar realmente. Eu como isso daqui na hora que eu estou sentindo assim. Você vai reconhecer suas emoções, né? Você vai reconhecer o porquê que você tá tomando aquela atitude. É muito mais simples. Eu me lembro uma vez, quando eu morava nos Estados Unidos, o meu carro, ele era... Híbrido, né? Então ele mesmo gerava energia pra ele mesmo, né? E aquilo me trouxe muita consciência de como acelerar. Eu não sabia que existia diferença
na aceleração. Porque ele me mostrava exatamente o quanto eu estava gastando de gasolina quando eu acelerava. Então eu sabia quando eu acelerava certo, quando eu acelerava errado. Porque ele tava medindo pra mim o tempo inteiro e ele ficava mostrando aquilo na minha cara. O tempo inteiro. Assim, nossa, eu tô acelerando muito errado. Né? Quando a gente dá aquela pesadona, assim. E aí eu gastava, assim... E aí ele dava uma medida lá, tipo assim, você tá fazendo agora 10 quilômetros com litro. Caraca! Tira o pé do acelerador, né? Só que eu comecei a observar o quanto eu fiquei atenta o como eu dirigia. Por conta daquele negócio que ficava na minha cara me mostrando o tempo inteiro. E isso é com as emoções também. Quando você percebe o porquê. Por que eu fumo? Por que eu saio ali fora? Eu tenho que ter essa coisa do fumar. Você lembra em 2021, quando eu tava naquele down, assim, né? Que eu tava tentando compreender tudo que tava acontecendo com a minha vida, tudo. O que eu fazia? Qual que era meu... 2, né? Aham. Café e livro. Meu Deus do céu. Não, o café... O Lucas, ele é muito bonitinho, gente. Deixa eu contar pra vocês. Ele ia lá, ele via que o meu café tava acabando, ele corria lá, ele comprava mais. Porque nós dois estávamos conscientes do que eu tava fazendo. E não adiantava fugir. E ia me fazer mais mal não ter algo Exato. do que negar. Negar a existência daquilo. Porque tem momento que você tem que falar, eu sei o que eu tô fazendo, não é bom, mas é o que eu tenho. Eu não bebia, eu não fumava, não fumo, nunca fumei, já bebi muito, já bebemos, né? Mas a minha fuga era o café. Era a única coisa que eu me alimentava, inclusive. Inclusive, né, pra quem fuma, eu descobri que tem um estudo que revela que primeira coisa que gera o vício no cigarro não é o vício, não é a química, não é a nicotina, não é o comportamental. Por exemplo, a postura que as pessoas fumam eleva a coisa. Você respira. Não, mas olha só, fica nessa posição pra você ver se não é delícia. É sempre uma posição de poder. E geralmente quem fuma, né? Posso estar falando besteira generalizando, né? Mas uma média a gente sabe que muitas pessoas estão fumando porque ela tá querendo sei lá, dar um reset em algo, tá se sentindo mal ou muito estressado, né? E essa postura, ela reseta tudo isso. Então, nesse estudo, mostrou que o primeiro vício que o cigarro, que gera o vício no cigarro, né? A primeira coisa, não é a química, é a postura. Olha que você louco. tem ao fumar. Eu acredito. E aí depois vem o vício químico e ferrou de vez, né? Porque pra você tirar a química do corpo. E em outros vícios também, né? Por exemplo, o café. O que o café dava? A gente sentava na mesa e ficava... batendo um papo, filosofando. O dia inteiro filosofando. Não, literalmente filosofando. A gente segue uma filósofa. E aí a gente ouvia e falava, então, você assistiu aquele outro? Nossa. E aí era horas filosofando, porque era o nosso momento, e a gente e eu no café. E a gente tava 4 horas à frente do Brasil, a gente já tinha trabalhado. Exato. Então, assim, mas isso é um ponto importante. E assim, toda vez que eu ia tomar mais café, a gente falava, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Então, o saber o que está fazendo é o primeiro passo para vir a mudança. E depois, realmente, quando eu fui fazer meus 40 dias na Europa, eu falei, não vou. Assim, você sabia o que estava fazendo e você sabia qual que era o seu gap, qual era o seu buraco, vamos dizer assim, né? Sim. Naquele momento. E quando a gente fala de vício, isso é importante, né? Porque a maior parte de nós somos viciados em algo e a gente não sabe qual que é o nosso... O que tá causando aquele... um sintoma, né? Qual que é a nossa dor... Exato. Que a gente tá tentando cobrir ali. Apagar. Isso é terrível, né? Porque, por exemplo, quando a gente bebia socialmente de uma caixa de cerveja sozinho, né? Praticamente.
Até tava contando isso pro Eric hoje, né? Falei, nossa, eu me lembro quando eu tomei a consciência de que eu tava me tornando uma alcoólatra. Exato. Porque eu saí da cerveja todo dia pro vinho todo dia. Cara, eu bebia vinho todo santo dia. Só que o vinho, ele é elegante. E você começa a falar, não, porque essa uva é das... Entendeu? Você é elegante. Aham. E eu andava com um abridor de vinho dentro da bolsa. Só que se alguém me falasse, se alguém ousasse em me dizer, você é alcoólatra ou você está no caminho do alcoolismo, eu ia negar isso no talo do talo do talo. Ninguém que bebe vinho todo dia fala que é alcoólatra. Ninguém que não está se desfazendo por causa do vício, que está tendo problemas por causa do vício, assume que isso é um problema. E esse é o problema, porque as pessoas só costumam achar que a pessoa é um alcoólatra, por exemplo, quando o cara tá perdendo tudo, quando o cara perdeu o controle, tá perdendo a família. E não é. Mas não, porque É existe muito antes disso. o alcoolismo funcional, né? Que éramos Exato. nós. Exato. E E a- você tem ideia de qual que era o buraco que estava na tentando- época, Lu, o CIDS era muito, muito difícil de lidar, né? E ele tinha aquela coisa do a gente tem que ir mais longe, a gente tem que ir mais longe, a gente tem que ir mais longe. Eu tinha que dar muito resultado o tempo inteiro. Eu tinha que ser uma excelente mãe. Eu tinha que ser boa em tudo, né? Eu tinha que ser uma excelente esposa, eu tinha que ser uma excelente mãe, eu tinha que ser uma excelente palestrante, né? Eu tinha que performar muito o tempo inteiro, né? E quando a gente não performa, e quando eu não performava no nível que ele esperava de mim, que eu entendo que ele via em mim muito potencial. Sim, Talvez ele via mais potencial em mim do que eu mesma, com né? certeza. Só que aquilo era muito difícil de manter. Você manter esse padrão alto em tudo o tempo inteiro, né? Então era meu escape, era meu momento de relaxamento e me relaxava mesmo. Como que você não toma 2 taças de vinho e você não fica relaxado? Eu não fico. Não tem como. Eu ficava completamente relaxada. Só que não fazia mais efeito, Vai cada hora um pouquinho mais. né? Então, assim, eu cheguei no ponto que eu bebia uma garrafa de vinho às vezes, assim, num almoço. Uau. Foi a época que você foi pra São Paulo. Eu tava muito. O que me tirou disso, assim, que me trouxe pra consciência, foi o Tony, né? Detalhe, né, gente? Ela não era disfuncional. Não, total, nenhum, zero. Zero disfuncional. Era isso quando ela podia e ela trabalhava normal. Não, produzia normal. nisso durante os meus treinamentos. Eu ia pra um Exato. almoço com os clientes Sim. e bebia, né? Mas esse é o grande ponto que a gente quer falar aqui, que é o seguinte: enquanto você não tem a consciência, uma coisa é você ter a consciência e ainda fazer, mas ali você agora tá com consciência. E toda vez que você vai tomar, você sabe o que você tá fazendo. Assim, não, isso aqui é um mecanismo de defesa. É. Até que um dia você vai falar assim, não, eu preciso de fazer algo em relação a isso aqui. Ou o seu próprio sistema de proteção interna te evita. Igual foi comigo, né? O processo de parar de beber. Que foi o meu próprio sistema. Eu sempre soube, né? Que eu tava bebendo pra conseguir ter alguma interação social. Só que chegou uma hora que o meu organismo começou... Eu bebia um pouco já. Seu fígado. Eu não sei se era exato só o fígado, né? Acho que era meio que tudo. Minha cabeça já começava a doer. Eu bebia uma latinha, dormia, parecia que eu tinha bebido 500 latinhas. Só que toda vez que eu tava bebendo, eu tinha essa consciência. Eu sei por que eu tô fazendo isso aqui. Tipo, eu estaria me socializando se eu não estivesse bebendo? Exato. E eu me lembro do café. E assim, esse cuidado também que a gente tem que tomar, né? Porque, vamos supor, entre vinho e café, qual que é mais socialmente aceitável? Né? O café, todo mundo toma. Não tem álcool. Simples, né? Né? Não tem. Só que a questão era como eu estava fazendo aquilo. No nível que eu estava fazendo. Eu estava tomando mais de 1 litro de café por dia.
Muito mais, né? Porque eu acordava e dormia tomando café. Expresso ainda, né? É. E era um vício. E por que do vício? Aí vem, né? Eu tava tentando lidar com as emoções que estavam borbulhando. Só que, aí, igual o Lucas falou, eu tinha 2 vícios. Um era o café e o outro, por outro lado, eu tentando encontrar o meu centro. Que era, eu não parava de estudar, eu não parava de ler, eu não parava de ver filosofia, eu não parava. Eu li 23 livros em 2021. Dos 23 livros, 5 deles eu li 5 vezes. Então faz as contas. Mais todos os treinamentos que eu fiz de autodesenvolvimento, constelação familiar, blá, blá, blá. Mais todos os treinamentos que eu dei. Mais as filosofias que a gente fazia todo dia. Era muita coisa. Né? Então, assim, o grande ponto aqui é: você precisa aceitar aonde você está hoje. E quando você aceita, você encontra um caminho para mudar. Exato. Sem aceitar sem rótulos, né? Exato. Tipo, não é, eu estou mal por quê? Não. Não. Eu estou mal e isso me gera algo. Exato. E isso foi gerado por mim. Mas meu marido é um escroto. A sua aceitação do seu marido escroto foi porque há algum buraco em você fazia você aceitar aquele comportamento. Exato. Né? E não quer dizer que seja fácil ou que você vai resolver um dia. Mas a aceitação vai ser: legal, é isso, ponto. Quais são as possíveis soluções? Não sei nenhuma. Vamos procurar a resposta. Eu, Capoliana, fazia loucamente, né? E aí talvez você vai encontrar, talvez não. Mas a aceitação é sempre o primeiro passo. E às vezes você aceitar algo naturalmente é muito bonito. Muito Eu lembro bonito. quando... Acho que foi a 3ª vez que eu tomei ayahuasca, ou a 2ª, não lembro. E aí eu fiquei num processo assim, observando os comportamentos dos outros que me irritavam ou que eu desgostava, enfim. E aí eu comecei a olhar com uma beleza, assim, sabe? Como se você estivesse observando um bebê criando um novo comportamento. Eu falava assim, cara, olha que lindo isso. Exato. Aquilo é dela. É uma coisa só dela. Enfim, né? Eu não sei como explicar nem como que as pessoas aí estão entendendo isso. Mas sabe, aquilo lá deixou de ser algo que me irritava para ser algo tão maravilhoso, assim, sabe? Natural da vida. A mais plena certeza de que aquilo era o outro. O outro, exato. Sim, meu, por que isso tá me irritando tanto? Não é o outro, é eu. Você sabe que eu ando meio preocupada como algumas coisas estão se tornando muito normais. Né? Do tipo, a ansiedade é normal. Ter algum tipo de transtorno é normal. Né? Isso vem me preocupando muito mesmo, né? A gente tem um hábito lá em casa de assistir alguma série em família toda noite, né? Então a gente assistiu a Lenda de Yang, o Avatar, a Lenda de Yang, né? Depois o Korra. E aí a gente ficou órfão, né? Porque a pior coisa na hora que acaba aquele negócio que você gosta, aí você tem que caçar um, né? E aí a Sofia sugeriu um que chama Come, não consegue se comunicar. Parece inocente. Eu assisti 4 episódios, eu falei assim, ontem eu falei, não dá pra assistir isso daqui. Porque é um mostrando, né, como os adolescentes hoje estão com essa dificuldade de se expressar, de conversar, de falar. Como essa menina, a Comi, é um ícone da escola, porque ela é bonita, só porque ela tem a beleza externa. Mas ela não consegue abrir a boca para se comunicar com ninguém. Todo mundo vê ela como uma deusa. E como isso gerou um fanatismo em todo mundo. Será que ela vai aceitar ser minha amiga? Será que ela vai conversar comigo? Um fanatismo louco. E ontem eu falei assim, não, isso daqui não tá certo. E aí eu parei e falei, filha, conversei com a Sofia. Falei, filha, você entende que isso daqui não é normal. Isso aqui não é bom. Isso daqui não é algo
Eu não sei qual que vai ser o fim da série, mas eu não quero saber. Eu dei um fim pra ele. E eu dei um fim no sentido assim, ó. Um adolescente, uma criança que tem esse tipo de comportamento, eles precisam de tratamento severo. Isso é muito grave. Isso não é normal. Isso é um tipo de comportamento que precisa de tratamento severo. Isso não deveria estar na televisão. Sabe? Esse tipo de... Porque o negócio parecia que... Não, vamos endeusar alguém. Vamos ser fanáticos. Muitos desses comportamentos são comportamentos históricos, né? Nas nossas escolas tinha isso. Sim. Tinha aquela Sim, popular, né? Enfim. sim, sim. Eu acho que uma coisa que está acontecendo muito hoje é que por conta das redes e a informação que a gente começa a ter acesso, por exemplo, vamos falar de transtornos, né? Muitas pessoas hoje começam a ter acesso ao comportamentos de vários tipos de transtornos. E o que não deveria ser ruim. Mas o que acontece é que as pessoas começam a se rotular. Exato. E quando você se rotula, não é a mesma coisa que aceitação. Porque aceitar é eu sei, eu entendo que eu tenho esse comportamento. E esse comportamento é gerado por algo que eu sei ou que eu não sei. E tá tudo bem. Agora, quando você rotula, é a mesma coisa de você ser uma Ferrari e querer andar com essa Ferrari na lama. Ela não vai andar. Por quê? Porque é uma Ferrari. Entende? É a mesma coisa de eu pegar uma pessoa que tem um síndrome de Down severa e querer fazer as coisas que eu ou você faz. Ela não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ela é Down. E existem alguns transtornos que mesmo que você tenha ou não, você consegue ter uma vida absolutamente normal. A gente tem o Henrico como exemplo. Exato. Ele tem um grau alto de autismo, né? Não é o mais severo, mas ainda assim fora do mínimo. E ele tem Uma vida normal. uma vida normal. Exato. Um adolescente super capaz, super independente, que, cara, vai pra escola, tem notas boas, consegue manter uma comunicação. Ele é super comunicativo. Exato. Se você comparar o Gabriel e o Henrico é muito mais comunicativo do que o Gabriel, né? Muito mais prestativo no sentido de chegar em casa, ver que tá precisando, vai lá, limpa, arruma, faz o que... Exato. Exato. Então, assim, dá. Dá. Porque foi a condução. Foi a condução que essa pessoa teve, Exato. né? E uma coisa que a terapeuta até falou pra mim, falou assim, sabe qual é a coisa mais difícil que existe hoje em dia? Sempre foi assim, mas hoje tá ainda pior, né? Que é você não estar no estado de vítima. Né? Ah, porque isso aconteceu comigo, porque isso aconteceu comigo. Ai, a minha infância. A minha Você não conhece infância, a o minha meu infância. pai, a minha mãe, o meu vô. Nossa, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Uma coisa é você usar isso e falar assim, ó. Aí eu comentei com ela, eu falei assim, sabe o que eu vejo? Que eu consegui honrar meus pais. Aí ela falou, me explica melhor. Eu falei assim, porque eles tinham muito pouco recurso. E com muito pouco recurso que eles me deram, eu consegui chegar onde eu tô hoje. Isso pra mim é honrar meus pais. Exato. Né? E cara, que forte isso. Porque o que a gente vê é o vitimismo. Não, porque a minha infância foi muito precária. E às vezes você tenta conversar com algum jovem que tem esse comportamento. E aí a gente pega outras histórias, né? Fala, poxa, tem pessoas que passou, né? Pessoas que você conhece, que você convive todos os dias e não tá sofrendo como você tá. Aí tá esse de respeita a minha dor. De sabe, tipo, ok, eu respeito a sua dor, mas a questão é, já deu, né? Passado é passado. Você ficar usando sua dor do passado, as coisas que aconteceram que você não tinha controle, ou que você tinha controle, não vai mudar o seu futuro. Não. E pior ainda se você é esse tipo de pessoa que tem essa carga em você, você não consegue tirar,
Mas pelo menos não usa isso pro positivo, de não replicar. E a maior parte das Exato. pessoas replicam. Exato. Fala, Exato. eu quando era criança não me ignoravam. E vai lá, tem filho, ou tem irmão, ou tem primo pequeno. O que que faz? Ignora. Minha mãe não Exato. gostava de mim. Aí você, como mãe, não demonstra o quanto que os filhos é importante. Tá replicando. Tem uma. Na minha jornada de fazer esses treinamentos, né? Eu nasci pra ser feliz. 30 dias pra ser feliz, né? Estudei um monte pra caramba, psicologia positiva e tudo isso. Tem uma pesquisa na psicologia positiva que eles fizeram que foi o seguinte: que eles entenderam que 95% dos nossos hábitos de adultos foram criados na infância. E eles fizeram essa pesquisa por décadas, não foi tipo uma pesquisa aleatória que fizeram, igual hoje em dia. Hoje em dia tudo é comprado, né? Não, foi uma pesquisa muito séria, tal, né? Por pesquisadores da Pensilvânia e tal. E isso me traz uma informação muito importante. Se 95% dos nossos hábitos são criados na infância, o que nós estamos criando nos nossos filhos? Porque veja só, na infância, não é eles que criam os hábitos, Somos nós que determinamos. né? Então, assim, será que eu não tô repetindo os mesmos hábitos que eu fui condicionada quando eu não tinha nenhum Consciência. recurso, nenhuma consciência? Agora eu tô replicando. Exatamente o que você acabou de dizer. Só que isso, eu falo muito isso, né? Essas pesquisas, ela traz muita informação, não pra dizer a merda que foi, mas o que eu posso fazer pra mudar o futuro, porque o futuro é o que vai realmente importar. O que passou, passou. Exato. Já foi, eu não tenho como mudar. Até o que a gente fez de errado. Né? Exato. Porque, pensa só, né? Por exemplo, eu falando esses dias atrás que eu tava frustrado com o resultado lá que a gente tava tendo de um funil nosso. E você, Nathalie, não, mas mês passado a gente quase chegou. Não, eu falei assim, não, mas pra mim não chegou nem perto de estar perto. E a gente se frustra com a nossa expectativa do passado. Exato. Só que no passado, provavelmente você ou deu o seu melhor, ou você fez o que você podia. Que nem sempre é a mesma coisa. Exato. Porque às vezes as condições não te permitem, enfim, várias coisas. Então, essa questão de você entender, olhar para dentro de si, e isso no 30 dias para ser feliz, você tem uma semana inteira disso, né? Se eu não me engano. Sim, Top. sim. Você quer falar sobre isso? Ou... Não, acho que é isso, né? A gente já deu aqui. A gente pode pensar num próximo podcast pra falar só sobre isso. Top. E é isso. E lembra de verdade. Você nasceu pra ser feliz. E dá pra ser, e dá pra entender a vida de uma maneira mais leve, mais simples, divertida. Exato. E ser líder não é um rótulo, tá? É. Esquece até a palavra líder. Só foca em ajudar a pessoa a chegar onde você acredita que ela pode. Que ela pode, exato. Beijo. Tchau.